Olá, vamos começar o programa de hoje falando de um alimento que é bem dizer sinônimo de mineiridade, o queijo. Estudiosos e trabalhadores da região do Cerro falam sobre este patrimônio material e a luta para a preservação do tradicional quarto de queijo. E ainda, um luthier que tira som de instrumentos fabricados com diferentes materiais, inclusive reciclados. Não saia daí, porque o Triângulo das Gerais está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O queijo da região do Cerro é patrimônio imaterial, mas como preservá-lo com as imposições sanitárias? As constantes mudanças e alterações ameaçam o paladar e até mesmo a produção. Saiba por quê. A cidade do Cerro quis fazer o Salão do Queijo, que seria um museu, um espaço multiuso, né, onde estariam os utensílios do queijo, principalmente depois da última legislação em que tira a madeira. Então alguns utensílios a gente viu que estavam sendo vendidos, então era uma forma de preservar a história. E aí eu fui chamada para compor essa equipe e escrever um projeto de história para o salão. Eu me preocupei muito com a questão da questão do patrimônio material que existe. Não só o patrimônio material que o queijo é, mas o patrimônio material, que são esses quartos de queijo. Então, por exemplo, eu achei um único produtor que ainda produz todo o queijo, com tudo na madeira. Ele ainda mantém toda a tradição. E encontrei alguns quartos de queijo como eram antigamente, que eles são construídos na madeira, chão batido, mas de uma higiene, de uma limpeza, de um cuidado, que às vezes maiores até do que alguns que já estão até tentando, né, se encaixar dentro da lei. Eles caiam o chão toda semana, sabe? E é todo na madeira. Então eu encontrei algumas ainda que eu acho que são coisas que a gente tem que ver como preservar. Porque o queijo, enquanto patrimônio, ele tem essa história, né? Ele foi reconhecido como patrimônio material pela história que ele tem. São 11 municípios que formam esse território do queijo do Cerro artesanal, né, que é feito com leite cru. E interessante, aqui nessa região de Conceição, eu encontrei algumas fazendas que fazem queijo de búfala. Alguns assim, fazem a mussarela e outros fazem esse queijo, o nosso queijo de leite cru, mas com o leite de búfala. Eu tive em quase 200 fazendas. E esse território ele corresponde na história ao território da comarca do Cerro. A comarca do Cerro Frio era muito maior, mas esse território ele corresponde a uma parte do território da comarca do Cerro Frio, que foi uma comarca criada na região em 1720. O queijo ele veio pelos ilhéus portugueses, né?
que vieram para cá no século XVIII ainda. E tem algumas histórias assim que a gente sabe, assim, o queijo a princípio ele deve ter sido para consumo, né? Eles vieram e faziam mais para consumo. E tem algumas histórias assim, como é que a gente percebe que ele passou a ser um produto comercial, por exemplo. Tem documentos, né, de 1772, por exemplo, tem um documento em que fala dos postos de fiscalização. Então esse documento, o Conde de Valadares manda furar os queijos que passavam pelo posto de fiscalização saindo aqui da região do Cerro Frio, para tentar coibir o contrabando de ouro e diamante, né? Então eles deviam colocar para que não colocassem nada dentro do queijo que não fosse a massa do queijo, né? Então tem esse documento, a gente acha também algumas posturas de vendas, né? De vendas de queijo ainda no século XVIII, né? E já no século XIX a gente tem o Debré, no livro dele, ele fala a respeito da mudança da região na questão da natureza, né, que ele fala que essa região entre Vila Rica e Vila do Príncipe, o cerro era chamado Vila do Príncipe, não era o primeiro nome, as matas estavam dando lugar às pastagens. Então já mostra aí que já havia uma preocupação com a criação de gado, né, com o fazer do queijo, já no século XIX, então essa produção já tinha aumentado, né? Como então você preservar esse registro diante de uma legislação que fala o contrário, né? Que retira elementos que são essenciais, como a questão da madeira. E uma coisa que é interessante na questão da retirada da madeira é porque um elemento principal, que é o pingo, né? Que é esse fermento natural retirado do próprio fazer do queijo, eles não estão conseguindo fazer um bom pingo com essas bancas novas, principalmente com a banca de pedra, porque ela é fria, né? Então isso já está gerando assim, um novo fazer de queijo, que eles falam que em vez de usar o pingo, eles usam uma rala, eles ralam o queijo pronto. É um outro processo, não é o queijo, nossa tradição, porque no registro é o pingo, é um elemento essencial. Então a gente está perdendo isso. O processo da banca de madeira, eu acho que era um processo muito melhor, porque a banca, por ela ser de madeira, as bactérias, mesmo que venha a ter bactéria negativa, mas é mais fácil de higienizar, ela é bem quentinha, então ela dá não deixa o queijo esfriar, não deixa o queijo amolecer. E eu tive que destruir minhas duas bancas, que eram as bancas grandes, de 2 metros, porque a legislação não aceitou que fosse banca de madeira. Enquanto eu não tirei as bancas de madeira, não certificaram a queijeira. E aí agora estão com novos estudos, com novas pesquisas, querendo voltar às bancas de madeira. Então a gente ficou muito perdido, principalmente eu que sou a primeira a ter certificado, pelo seguinte, que na verdade você não sabia o que o pessoal queria. Porque eles queriam mudar um todo, mas eles mesmos não tinham conhecimento do que ia mudar. Eu sou a favor do que venha melhorar. Se é para o melhor, vamos lá. Agora o processo é complicado, porque se você coloca uma banca de madeira nova dentro da queijaria, seus queijos ficam atrapalhados muito tempo por causa do cheiro da madeira. O queijo não pode com cheiro. Aí, até a madeira curtir, ficar uma banca envelhecida, demora muito tempo. E as nossas bancas aqui já eram as bancas bem antigas, entendeu? Mas, se afinal for aprovado isso, por que não, né? Há uma resistência muito grande de alguns de retirar a madeira, porque eles veem o vizinho do lado com a dificuldade de fazer. Ele fala, não vou perder meu produto, porque ele já tem um mercado, né? Muitos já têm seus queijos reconhecidos como, não, o queijo de fulano é um bom queijo, né? Então já tem as pessoas que vão comprar o queijo dele, que compram de maneira diferenciada. Então eles não querem perder essa conquista de anos que eles têm, né? Que não é só deles, que foi do pai, foi do avô. Tem que se pegar esse estudo que a Universidade de Viçosa fez, levar a sério, sabe? Trabalhar em cima dele e ver o que é que ele contém realmente, entendeu? O que é que ele fala. A professora tem uma professora Célia, que tem esse trabalho. Então eu acho que tem que se pegar esse estudo dela e debruçar sobre ele e ver realmente se a madeira é o vilão, se não é, entendeu? Se essas pedras são alternativas ou não. O
queijo é um ser vivo, você está trabalhando com um ser vivo ali. Se você entrar dentro da queijaria bem-humorado, o queijo fica ótimo. Se você entrar fedendo, é lógico que vai ficar com cheiro. Se entrar perfumado, vai ficar cheiroso também. Então você trabalha com um ser vivo ali que, na verdade, você tem que ter horário, você tem que ter disciplina, você tem que ter higiene. Eu vi muito nas fazendas antigas a tradição de se ter o quarto de queijo embaixo da casa, né? Até alguns fazendeiros me falaram da questão assim, do clima favorável, né? Por causa da questão de ser mais frio, né? O queijo não pode um ambiente com muito calor, porque ele fermenta, né? Então, por ser mais frio. Na legislação, é quase que impossível você ter um quarto de queijo embaixo, pelo que eles se propõem, a proposta do quarto de queijo. Então, o que a gente está, um dos problemas que eu senti muito assim, uma das coisas que incomodam muitos os produtores de queijo, é justamente isso, sabe? Como assim, quer dizer, aquele fazer que eles tinham com uma sabedoria que eles aprenderam com pais, com os avós, né? E que neles, né, tinham essa preocupação em onde está o quarto de queijo, né? Essa preocupação a lei não traz, né? A lei, ela veio, mas ela tem um trabalho grande com a questão da higiene. Eu acho que é fundamental a questão da higiene e sanitarismo, né? É fundamental, tanto que todo produtor fala isso. A higiene é necessária, lógico, né? E hoje eu sou uma das felizadas, há 2 anos atrás que eu sou hoje certificada pelo seguinte, não é fácil o processo. Então, assim, você começar e chegar no final, eu falo que hoje eu posso falar que eu consegui colocar a bandeira no topo, porque não é fácil. São muitos produtores que começaram, desistiram, parou. Vai chegar a hora de todos ter que dar uma alavancada, de ter que realmente certificar, porque não vai poder ficar assim. Mas desistiram, e eu não desisti, consegui chegar. E hoje eu estou vendo esse reconheço. Meu queijo pode participar de concurso, eu posso vender para outros estados. Agora foi liberado até para fora do Brasil. Isso para a gente é uma satisfação muito grande. O Triângulo das Gerais volta já. Continue com a gente.